necessário. Agora sobre o invejoso. Isso é interessante. Invejoso é um tóxico. Isso até já não é novidade para ninguém. O invejoso. Exato, exato. A inveja. E aqui tem uma parte que Stamatias diz que a inveja pode originar-se naquilo que pensamos que não temos e necessitamos obter para sermos felizes, né? Como é que analisa, como é que interpreta essa frase de Stamatias? A inveja é um sentimento que acomete pessoas que não se conhecem e que vivem sempre na base das vidas alheias. Nunca são donos das suas próprias vidas. Estão sempre a julgar que o que o outro possui é melhor do que o que eles têm. Né? Voltamos naquela velha máxima de Osho, a ilusão da distância. Sim. E aqui, o invejoso está sempre possuído pelo sentimento de riqueza, pelo sentimento de ambição. Ele percebe que o que o outro possui parece ser o suficiente para ele ser feliz. Mas quando atinge aquela etapa, percebe que não é. Mas a inveja não é natural do ser humano. Não é normal ter inveja. Normal, não diria. Quando Normal, não diria. quando olhamos que alguém tem algo melhor que o que nós temos, dá aquele sentimento, puxa, se fosse eu. A inveja não chega a ser. Porque eu tenho, às vezes, pensado que existem alguns sentimentos que são naturais, né? Mas só que depois a experiência, o que nós aprendemos, é que baixa aquele sentimento. Sim, alguns sentimentos são descritos como... Há um livro que fala dos 7 pecados capitais, uma coisa dessa, Sim. traz a inveja e tudo mais, como um sentimento intrínseco ao ser humano. Só que são sentimentos dos quais não devemos fugir, mas sim compreender. Não é? E devemos combater também, né? Não, mas mais do que combater é compreender, porque quando você compreende, você esvazia a situação. É como a cebola, não é? O estimado Fernando, quando pega uma cebola, tira a primeira camada, tira a segunda, tira a terceira. Depois de retirada todas as camadas, vai perceber que já não existe mais nada senão o vazio. Então você esgotou, você percebeu a constituição da cebola. Então, esses sentimentos, mais do que serem combatidos, devem ser percebidos, porque quando a gente percebe, acaba tendo a noção de que não valem a pena. Então desfaz-se disso. Agora, vejamos, o autor aqui faz referência à inveja positiva e à inveja negativa, né? Diz que alguns autores... Também existe inveja positiva. Qual é essa inveja positiva? A inveja que o Sani esteve a se referir, né? Quando olha para outrem e percebe que, quem me dera estar no lugar desta pessoa. Epa, tudo farei para que um dia também consiga ter o que o fulano tem. Quer dizer, esse sentimento não traz consigo dor, não traz consigo frustração. Diferente da inveja negativa que visa aniquilar o outro para se apoderar daquilo que ele tem. Ok. Essa é que é a inveja negativa. Essa é que é a inveja negativa. A inveja negativa traz consigo dor, traz consigo frustração. O indivíduo chega a chorar. Chega a arquitetar planos maquiavélicos para combater... Exatamente, para combater o outro e ficar com aquilo que o outro possui. Não é? O autor traz essas duas tipologias. Mas aqui, a essência da inveja consiste em as pessoas não se conhecerem o suficiente. Viverem sempre na base das vidas dos outros. E quando nós nos conhecemos o suficiente, sabemos o que queremos, somos donos da nossa própria vida, sabemos o que nos faz feliz, o que não nos faz feliz, dificilmente invejaremos o outro, porque estaremos focados em seguir determinadas etapas para cumprirmos aquilo que são as metas que nós traçamos. Então, é necessário que, enquanto seres humanos, sejamos donos das nossas próprias vidas, tenhamos claro que meta queremos atingir, o que nos faz bem, o que não nos faz bem. Porque, muitas das vezes,
A inveja surge pelo facto de olharmos só no resultado e não no processo. Sim, ficamos só... Porque pode-se dar o caso que estejas bastante vislumbrado com o êxito que o outro atingiu, mas que não estás preparado para suportar o que ele teve de passar, que é o processo. Esse é o problema. Uma das formas de nos livrarmos desse sentimento é sempre olharmos para o processo em detrimento do resultado. E até há uma máxima no livro que diz: vê o êxito, mas também vê o sacrifício. E tem uma situação muito interessante. É que na vida cada um tem a sua vez. Né? Por exemplo, vamos dar exemplo que nós todos somos flores no jardim. As flores no jardim, cada uma cresce no seu momento. As flores não estão todas no mesmo tamanho. Até mesmo quando se semeia, por exemplo, uma determinada... lança-se uma determinada semente no campo, as plantas vão crescendo, cada uma com o seu nível de desenvolvimento. Todas foram semeadas no mesmo dia, mas o crescimento é diferente. Elas não vão todas ficar na mesma altura. Sim. Mas no final todas atingem o objetivo, que é dar frutos. Não é? Exatamente. Então, nós estamos aqui a viver, cada um tem o dia dele. E alguns serão os primeiros, outros serão os últimos, outros virão depois e tal. A vida é assim. E como há quem, não é? Há quem não vai chegar lá, porque se calhar não mereceu, ou teve mais azar que os outros. E a vida é assim. Não, né? mas há quem pode viver os seus 20, 30 anos com todo o sucesso possível, mas ir para a sepultura o mais cedo possível. Sim, como sim. há quem terá a graça de não viver esse êxito nessa intensidade. Ter uma vida tranquila E viver mais tempo. E vive mais tempo. Então, o importante é nos conhecermos e sabermos, e até porque nem sempre teremos o tempo suficiente, porque o tempo é um recurso não renovável que não depende de nós, não é? Aqui ninguém pode dizer que eu quero morrer aos 50, eu quero morrer aos 70, não. Isso é algo que não está no nosso controle, não é? Não cabe a nós decidirmos. Mas, por esta razão, e por sermos seres emprestados à vida, com parênteses bastante curtos, é por esta razão que devemos investir mais em nos conhecermos do que estar a olhar para a vida dos outros. Porque há muita gente que só vive infeliz porque não se conhece. E quanto a... Há muita gente que diz, aqui o nosso povo é muito invejoso. Será que a inveja tem a ver com cultura, com povos, ou é um sentimento generalizado? Porque há quem diga, há pessoas que mudam num determinado lugar e dizem que nesse bairro tem muitos invejosos. Vai num determinado local de serviço, lá tem muitos invejosos. Será que os invejosos localizam-se num determinado lugar, num determinado país, num determinado local de trabalho, ou eles estão mesmo em todo lado? Temos que prestar atenção em todo sítio. Epá, aqui tem algum tóxico, um invejoso e tal. Como é que funciona? É necessário que percebamos que há pessoas que estão bastante acometidas pela dimensão supersticiosa, não é? Tudo por nada, sim. É porque o outro fez, é porque olhou-me mal e tudo Aqui mais. São assim. Aqui são assim. Mas dizer que a inveja não tem sexo, a inveja não tem religião, a inveja não tem extrato social, a inveja acomete todo o ser que, não se conhecendo, acaba não sendo dono da sua vida e do seu destino. E é interessante que toca nessa questão. Muitas das vezes, um e outro, por ter a sorte de conhecer um outro país diferente do país em que nascemos e ter uma formação, eu não diria assim, tanto de qualidade, né? Ter uma formação diferente da que o outro teve. Num país estrangeiro. Exatamente. Que tem lá as velocidades no ranking. Né? Exatamente. Julga-se ser libertado e acaba tratando as pessoas que não tiveram essa oportunidade como sendo pessoas invejosas, não é? É recorrente. Eu até conheço pessoas que têm amigos que, desde que a vida colocou essa barreira, não é, de um ter estudado num outro país, o outro ter permanecido aqui, o que foi estudar, quando vem, simplesmente já não quer saber do amigo que juntos caminharam na terra e idade. Porque se diz que não, esse assim vai me olhar mal, vai me invejar. Esse vai me invejar. Porque até quando nós, né, nós temos visto muitas vezes que alguém é pobre, né, vai trabalhando, sobe na vida e torna-se da classe média. Ele automaticamente muda de bairro. Fala, não vivo mais aqui, é que são invejosos. Né?
tem que ir para um bairro onde tem pessoas do seu nível. E também mora lá a inveja. Porque A inveja tem em não todo lado. Não tem extrato social, porque a inveja não é... Diríamos que é mais uma questão de conhecimento, é mais uma questão de sentimento. Não é? Isso estamos a dizer, são pessoas que não se conhecem. Porque, vejamos, você vai a um bairro que supostamente tenham pessoas do seu nível, mas lá acabarás percebendo que alguém estará de olho ao que você faz. Sim, sim. Porque esta pessoa acha que o que tem não é suficiente para ser feliz. Então, A inveja também pode vir de outras maneiras, não só daquilo que nós temos, né? Mas também por uma pessoa ser muito bonita, por uma pessoa ser muito inteligente, por uma pessoa ser muito famosa, muito querida e tal. Quer dizer, você pode ser invejado por um simples sorriso. pelos talentos que você tem, Sim, por um simples sorriso. pelas características diferentes que você tem. E isso estamos a dizer, uma pessoa só vai ser possuído por este sentimento quando não se conhece, porque de per si nós somos seres diferentes, somos seres com habilidades, com engenhocas totalmente diferentes uns dos outros, por isso que somos seres irrepetíveis. Sim. Então, aqui não é uma questão de sexo, não é uma questão de extrato social, não. É uma questão de mentalidade, pelo facto do indivíduo não ter conhecimento suficiente de si mesmo e não saber o que quer na vida. Então, é importante que nós desconstruamos essas ideias ou esses paradigmas errôneos que têm se construído de que o pobre é que é invejoso, aquele que não teve uma oportunidade de estudar numa das faculdades reconhecidas é que acaba sendo invejoso. Não, isso não é verdade. E até é interessante que há uma história que muitos tenham feito alusão de que existem dois tipos de caranguejos, não é? Os caranguejos brancos e os caranguejos negros. Que os caranguejos brancos não precisam ser tapados, porque quando um está a subir, faz força para que o outro vá, assim que o outro sair, também puxa o outro, ao passo que os caranguejos negros têm que ser tapados, não precisam ser tapados, melhor digo, os caranguejos negros é que não precisam ser tapados, porque na medida que o outro estiver a subir, um vai sempre puxando o outro. Isso é pura mentira. Não, mas o autor traz já o exemplo só de brancos. Já o autor traz de brancos, mexicanos e argentinos. Então, estamos a dizer. E até as personalidades que o autor descreve, não é tendo em vista a cor. Não. Sim, sim. Ele descreve numa realidade de brancos. Então, isso é elemento suficiente para percebermos que a inveja não é um sentimento que possui só os negros. Sim, sim. Também acaba possuindo os brancos, acaba possuindo pessoas ricas. Então, eu acho que, como na história, o negro foi sempre colocado abaixo como um ser inferiorizado. Só que isso às vezes continua, porque nós acabamos fazendo jus ao que, pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes, pelas nossas, digamos, ações, ao que o branco diz. Porque há pessoas que foi à Europa, não, já não vou no meu país, aquilo não presta, aquilo é... Então tanta coisa. É um estereótipo. Isso é estereótipo. Sabe? Quer dizer, faça dessa oportunidade que você teve de ir buscar um bocadinho mais, de estar numa universidade melhor, motivo suficiente para vir ajudar os outros. Sim.